Bom, então só para avisar, pessoal, que já estamos gravando aí. Olá a todos, para quem for assistir na plataforma depois, olá, para nós aqui é boa noite. Hoje nós teremos mais uma super aula aí com o Leonardo Mazeiro, né, que é zootecnista, tá lá fazendo o mestrado dele, especialista em aves aquáticas. Vocês já conheceram ele, já viram que ele trouxe uma aula para nós muito boa sobre Angola e Peru. E agora, né, uma aula aí sobre as aves aquáticas, que é um nicho de atuação fantástico, que eu sei que muitos de vocês que estão aqui no curso gostam demais, que alguns já criam, outros querem começar a criação, né? Então eu tenho certeza aí que vai ser uma experiência muito bacana. Leonardo, novamente, né? Muito obrigado por aceitar, por estar aí dividindo o tempo conosco, e fica à vontade aí, o horário é todo teu. Muito obrigado, Luiz. Agradeço estar participando novamente. É sempre bom a gente compartilhar e aprender, né, com essas interações, mesmo que seja da forma virtual. Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá aparecendo sim. Sim. Beleza. Sim, sim. Se tiver alguma coisinha meio fora de ordem, é porque eu aproveitei uma apresentação de uma aula que eu fiz quando eu fazia zootecnia ainda, lá em 2016, 2017, que eu... É engraçado essa história. Como o Luiz falou, né, eu sou zootecnista, e na zootecnia a gente não vê muito essa parte de aves ornamentais. A gente acaba aplicando as coisas que a gente aprende sobre outras criações nas criações que a gente tem. E aí eu já tinha, né, um conhecimento dessa área antes, e a professora foi dar aula de aves ornamentais, né? Aí a gente não se aguenta, porque ela começou a falar um monte de coisa errada, um monte de raça que não era. Aí eu levantava a mão, né, interrompi ela, professor, essa é a raça tal, a senhora falou que é tal. Aí uma hora ela perdeu a paciência comigo, ela falou assim, Leonardo, você quer vir dar aula para mim? Eu falei, eu quero. E daí eu comecei a dar a parte de aves ornamentais para ela. E aí o Luiz me falou das aves aquáticas, né, e eu encontrei essa aula aqui. E aí eu vou apresentá-la então de novo para vocês. Bom, meu nome é Leonardo Mazeiro, sou zootecnista formado na USP, 2020. Sou responsável pelo Instagram Mazeiro Aves. Quem quiser entrar lá depois. E hoje eu vou apresentar a vocês uma aula sobre criação de aves aquáticas de grande porte, mais focada em gansos e cisnes, tá bom? Começando, a gente esclarecer de uma vez quais são as diferenças entre ganso, pato, marreco e cisne. Vamos lá. Ganso doméstico, né, no caso. Ânser domésticos também pode ser ânser cygnoides, que é o ganso sinaleiro, que eu vou falar depois para vocês. Características. Eles são territorialistas demais, são briguentos. Uma coisa que diferencia muito dos patos dos marrecos e dos cisnes também. O bico deles é em formato de triângulo. Como vocês podem ver aqui, ó. Forma um triângulo com a base do bico. Formato piramidal. Eles têm uma vocalização que é característica dos gansos, né? Nem o cisne, nem os marrecos, nem os patos vocalizam, né? Fazem o barulho que os gansos fazem. Eles gostam de viver em grupos, então você sempre vai ver os gansos na natureza em grupos. E também nas nossas criações a gente consegue perceber que eles formam grupos. Em comparação, né, aos outros aquáticos, você percebe que eles têm o corpo mais distante do chão, porque eles têm as pernas mais compridas. Isso se pronuncia bastante nas espécies selvagens de ganso, que a gente vai dar uma batida depois com vocês. O pescoço deles é alongado, né? É mais alongado que do marreco e do pato, e mais ou menos na média aí entre o cisne. O cisne tem o pescoço mais longo de toda essa família de anatídeos. Marreco. No marreco a gente vê essa presença mais pronunciada de cores, né? Tem o preto brilhante, tem o de cabeça verde, tem o saxone. Se vocês quiserem saber dessas raças, tem um vídeo lá no meu canal explicando um pouco das raças. Ele tem um andar mais ereto, tanto quanto o ganso, quanto o pato. Você vai perceber que o pato, principalmente o pato e o cisne, eles têm um formato mais horizontal, né? Eles andam parecendo uma canoa. E o marreco não, o marreco anda mais de pezinho. Eles têm uma origem na Ásia e na Europa. Eles têm aquela vocalização característica
que todo mundo acha que é do pato, mas na verdade é do marreco, que é o quen-quen. O pato, na verdade, é mudo, sinto lhe informar. Bico achatado, ligeiramente curvado para cima. E eles são da subfamília dos patos, dentro dos anatídeos, podendo gerar híbrido com outras espécies. É legal a gente falar de subfamília dos patos, porque muita gente chama marreco de pato, pato de marreco, e tem uma coisa, todo marreco é um pato, mas nem todo pato é um marreco. Depois eu vou explicar para vocês certinho, numa outra oportunidade disso daí, sobre as espécies de pato. Mas hoje a gente vai focar nos gansos e nos cisnes. A outra curiosidade é que o Duck, né, o Donald Duck, que é o pato Donald, e o Daffy Duck, que é o patolino, eles são marrecos, eles não são patos, na verdade. Tem um erro de tradução aí do inglês para o português. Bom, e finalmente o pato doméstico, que é esse animal aí da foto, e ele se diferencia do marreco e das outras aves, né, principalmente pela presença da carúncula, que é essa marcação vermelha, né, essas verrugas vermelhas que ele tem na face, que também podem ser pretas. O único da família que também tem esse tipo de verruga é o cisne, mas o cisne tem o pescoço bem mais comprido. Como eu falei, o formato do corpo é em canoa, bem horizontal. A vocalização é bem rara, né, mais nas fêmeas que você vê, mas em alguns países é chamado de pato mudo, porque ele não vocaliza. Uma curiosidade que essa espécie é originária aqui do Brasil, da América do Sul, América Central também. Depois ela foi levada para a Europa para ser melhorada. Bico achatado, diferente do marreco, ele não é ligeiramente curvado na ponta. No inglês a gente chama ele de Muscovy Duck. E Muscovy dá nome para algumas raças também aqui no Brasil, de linhagens que vêm da França. Bom, e esse aqui é o cisne, que você vê que muita gente acha que o cisne é da família dos gansos, mas na verdade o cisne é mais próximo geneticamente dos patos. Pode ver que ele é um patão, né? Ele tem esse corpo horizontal, pescoço comprido, bico achatado, bem parecido com o pato. Inclusive ele tem a presença da carúncula, mas é um animal de maior porte. Aqui os quatro em comparativo: o cisne, o ganso, o marreco e o pato. Começando a falar da domesticação dos gansos, eles são aves bastante antigas, né, que estão em contato com a humanidade há bastante tempo, cerca de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Já foram encontrados desenhos, né, nas pirâmides egípcias que tinham os gansos lá que os egípcios criavam. No livro da Odisseia de Homero também tinha menções a patos, né, feitos com ganso. E também tem um conto, né, dos gauleses, que eles foram invadir Roma e os gansos da rainha lá avisaram que a invasão estava acontecendo no palácio, porque eles começaram a gritar e o pessoal acordou. Bom, aqui as duas principais espécies de gansos que dão origem às raças que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, de modo geral, de ganso doméstico. O primeiro grupo de raças são as raças europeias, que elas têm origem do ganso bravo, né, ganso greylag, que é o Anser anser, e do ganso cisne, o Anser cygnioides, que é essa ave aqui, que são as raças que dão origem aos gansos sinaleiros. Uma curiosidade é que isso acontece em muitas espécies de aves, e nos mamíferos já é diferente. As aves, às vezes, elas cruzam e geram descendentes férteis. O caso do pato e do marreco, eles geram um descendente infértil, mas no caso do ganso sinaleiro e do ganso europeu, eles geram um descendente fértil, e tem algumas raças que foram criadas, né, do cruzamento desses dois. Bom, principais raças no Brasil. Vou falar um pouquinho de cada uma. Chinês. O ganso chinês, né, ele tem origem lá do Anser cygnioides, é um ganso que tem uma raça bem antiga, né, da China. Ele tem a cor branca e tem a cor parda também. Originalmente é da cor parda.
tá? Essa cor que foi a primeira cor de ganso sinaleiro a ser criada. Muita gente fala eu já ouvi falar que o pardo é o cruzamento do branco com o africano, mas na verdade isso tá errado. Originalmente o ganso chinês ele é pardo, e a cor branca, né, que veio do cruzamento do ganso chinês pardo com Éden, que a gente vai falar depois. Tem alguns livros que contam essa história melhor. Aqui os filhotes. Esse filhote do pardo. Ganso africano. O ganso africano é uma raça que surgiu da mesma origem do ganso chinês pardo, do Anser signoides, só que ele foi selecionado para a barbela. O Anser signoides, às vezes, ele apresenta a barbela na forma selvagem. Então, os chineses lá, né, eles domesticaram esse ganso e criaram uma raça que chamava cabeça de leão. Ela tem bastante verrugas, né, no bico e tem a barbela bem pronunciada. E daí, quando os europeus, né, encontraram esse ganso na China, eles acharam bastante exótico, por conta da cabeça cheia de verrugas e tal. E tudo que eles achavam exóticos, eles colocavam o nome de Guiné, assim como é chamada a galinha de Angola. E eles começaram a chamar de ganso da Guiné, e a Guiné fica na África, né? Então, com o tempo ele foi sendo chamado de ganso africano. A foto do casal. Qual a diferença para o ganso chinês pardo, né? Você vê que o tamanho do corpo é enorme. E ele também, o ganso chinês pardo, ele é bem mais ereto. Você reparar lá. Ele anda bem mais ereto que o ganso africano. Até para você, eu tenho um vídeo explicando também no YouTube a diferença das raças. Você traça algumas linhas aqui, dá para fazer um quadrado aqui no ganso africano, que no chinês pardo não dá. O filhote dele. Toulouse já tem outra origem, né? Ele não é de origem do Anser signoides, ele é de origem dos gansos europeus. E ele foi uma raça tradicional da região de Toulouse, lá na França. É uma raça que ela foi selecionada tanto para produção de carne quanto para produção de plumas, né, para fazer travesseiro. Por isso que ele tem a barbela e por isso que ele tem essas pelancas caídas aqui. Porque quanto mais pele, né, mais área de contato, maior o número de penas e maior a produção de plumas para travesseiro. E com o tempo ele foi virando uma ave ornamental, porque para fazer o Toulouse de corte, ele não podia ter toda essa quilha baixa e tal, que a reprodução era horrível. E ainda é até hoje. Então eles fizeram outros padrões, né, de Toulouse que tem o corpo menos avantajado. O filhotinho dele é bem parecido com o Anser signoides, né, o ganso sinaleiro. Ele também nasce com o bico preto, mas depois o bico vai perdendo a cor. Bom, essa é uma raça Éden, que é aquela que eu falei que foi usada para fazer o ganso chinês branco. Ela também é uma raça de origem europeia, teve origem na Alemanha, mas é uma raça que está quase extinta no Brasil, porque tem pouquíssimos criadores e teve muito cruzamento com o ganso caipira, e ela foi se perdendo. Ela também tem uma reprodução horrível aqui no Brasil, principalmente porque eles se reproduzem no final do inverno, e o inverno aqui no Brasil é seco, né? E esses animais gostam de umidade para se reproduzir. Mais fotos do Éden, assim como o Luz, ele tem essas pelancas, né, caídas aqui. A curiosidade é que o gansinho do Éden, ele nasce manchado. Adultos eles são todos brancos, mas o gansinho nasce manchadinho. Essa é outra raça que tem ganhado destaque aqui no Brasil, bastante gente já tem. Antigamente era mais difícil de achar. É o ganso frisado, né, Sebastopol, que ele não tem padrão de cor definido, mas ele tem essa característica das penas encaracoladas aqui. Bom, e o ganso caipira, que é o mais comum aqui no Brasil. O caipira tem duas definições. Ele pode ser cruzamento aleatório das raças, então não sem raça definida, né? Mas a gente tem um caipira aqui no Brasil que foi selecionado ao longo do tempo, né, antes da chegada dos sinaleiros, que se a gente for atrás, a gente consegue registrar como raça, porque ele é bem padronizadinho.
outras espécies que eu vou comentar. Vou mostrar a foto aí comentando que é mais fácil. Ganso do Egito, bastante gente cria aí, né? É uma raça também bastante interessante, que você pode ver aquela coisa que eu falei da distância do corpo e do chão, que nos patos, nos marrecos e no cisne é mais curto e nos gansos é mais alto, porque eles andam mais. A canadense, Coreopsis, né? Ganso da Austrália, ganso do Havaí, o ganso de pescoço vermelho, tem outros nomes também. Esse é a menor espécie de ganso que existe no mundo, que é o manete. Tem outras também, mas as principais são essas. Bom, vou comentar um pouquinho das espécies de cisne agora. Cisne negro é uma ave que já é considerada doméstica no Brasil, tem bastante gente criando. É uma das aves ornamentais mais bonitas, na minha opinião, né? Principalmente por conta do contraste do bico vermelho com a plumagem preta. A cisne branco, ela ainda é uma espécie considerada exótica pelo IBAMA, né? Precisa de registro para você criar, mas assim tem alguns criadores aqui no Brasil. Esses daqui já são mais difíceis, porque tanto a reprodução deles é difícil, quanto são aves muito caras, né? Eu lembro que o seu Moacir do Poste Caldas, né, que agora é Zoo das Aves, ele tinha, mas quando eu fui de novo, quando abriu o Zoo das Aves, não tinha mais, que é o trombeteiro. Esse aqui é a maior espécie de cisne do mundo, que é o cisne bravo. Esse aqui tem lá no Zoo das Aves, se vocês quiserem lá ver. É bem bonito. Cisne pescoço preto. Interessante que esse aqui ele é de origem sul-americana, né? Então tem aqui no Brasil, na região sul, lá no Rio Grande do Sul. E por isso ele é considerado ave silvestre. Então, para quem quiser ter o cisne pescoço preto, precisa de registro do IBAMA. Bom, entrando um pouquinho nas questões de manejo de reprodução. Para os gansos, a gente usa normalmente casais alternos, que, na minha opinião, é o melhor a se fazer, né, na questão da reprodução. Eu não sou muito fã de criar em colônia, né, mas eu vou falar um pouco de criação em colônia também. Para cisne, eles são monogâmicos, então você coloca um grupo de machos e fêmeas e deixa com que eles escolham os seus pares, né? Eles vão fazer isso sozinhos. Muitas vezes o pessoal compra uma fêmea de uma fêmea de outra e junta e não dá certo, né? Porque eles que escolhem, então às vezes o par não dá certo. Mas correto é você juntar uma grande quantidade de aves e deixar que eles formem os casais sozinhos. A criação de ganso colônia, um macho para 4 fêmeas. Por quê? Não um para 2 ou um para 3? Porque eles competem muito, né, para fertilizar as fêmeas, principalmente quando eles estão na água. Então acaba que a briga entre os machos é tão grande que nenhum deles acasala efetivamente com as fêmeas e a fertilidade vai lá embaixo. É difícil manejar esse tipo de criação em colônia. Mas tem alguns jeitinhos de fazer. Criar os machos juntos, separar das fêmeas, depois soltar, e por aí vai. Seleção dos reprodutores, né? Essencial. Uma coisa que é interessante em aves aquáticas, né? Para a reprodução é que elas têm que ter acesso à água. Porque a cópula dessas aves acontece na água. Eles fazem fora também, mas a dificuldade, né? Acho que eu tenho uma foto aqui. Aqui dentro da água, aqui é fora da água. A dificuldade para eles fazerem a cópula dentro da água é muita, porque o macho é muito pesado normalmente, né, e machuca a fêmea, e também ele tem dificuldade, né, de fazer a cópula. Mas assim, em raças mais leves, não tem nenhum problema você criar sem o lago. Mas assim, quando a gente trabalha com gansos pesados e cisnes pesados, que é a maioria, é essencial. Outra coisa que eu comentei sobre a umidade, um fator interessante é que onde eles reproduzem, né, na Europa o inverno é úmido, e aqui no Brasil o inverno é seco. E alguns criadores, né, mais profissionais que eu já visitei, eles usam aspersores de água
nas baias para simular chuva, né? Na época de reprodução dos gansos e dos marrecos também. Assim, eles estimulam, né, essas aves a entrar no período de reprodução. Manejo de reprodução, só por curiosidade, dá para fazer inseminação artificial também nessas aves, por massagem. Aqui ele está usando um contensor, né, para conter o macho, está fazendo a massagem, e aqui é o coletor de sêmen, e aqui ele já está inoculando um sêmen na fêmea. Incubação desse tipo de ave a gente pode fazer de 3 jeitos. Primeiro, incubação natural. Em gansos isso não é legal, porque quando ela começa a chocar, tem a liberação de hormônios, né, prolactina, e ela interrompe a produção dos óvulos, interrompe a postura. Então, se você quer ter uma maior produção, né, de gansinhos de um dia, você tem que retirar os ovos da gansa. O cisne já é diferente, porque o cisne, mesmo que você retirar os ovos do ninho, né, ou não deixar ela chocar, ela não vai botar mais do que já está programado para a espécie botar por ano. Por exemplo, uma gansa que você tira os ovos do ninho e não deixa ela ficar choca, ela vai botar ali uns 40 ovos. Uma gansa da raça chinês, né, que é o que mais tem. Já o cisne, né, a maioria das espécies vai botar aí de 5 a 6 ovos por ano. Não adianta você tirar ela do choco e tentar fazer ela botar mais, que ela não vai. Alguns criadores conseguem tirar 2 crias por ano do cisne negro. É uma espécie que é mais prolífica, mas os outros é muito difícil. Prolífica é que cria bastante. Uma coisa que é interessante da incubação natural para cisne é que se você tem algum problema, né, de predação dos filhotes, ou você não quer que eles entrem na água porque isso aumenta a taxa de mortalidade, você pode deixar 2 semanas ele chocando na mãe e depois você passa para a chocadeira mais 2 semanas. Funciona bem também. É o que a maioria dos criadores fazem. Criação artificial na chocadeira. Precisa de uma incubadora com controle de temperatura e umidade. Não adianta você, se você não tem experiência, né, de como controlar a umidade da chocadeira manualmente, não adianta você querer colocar ovo de ganso em chocadeira que não tem controle de umidade, que você vai perder. Vai se machucar os gansinhos na hora de nascer, vai ter que ficar ajudando, é problemático. Então, o que eu recomendo é uma incubadora com controle de temperatura e umidade, eu vou falar depois quais são os parâmetros. E também, uma coisa que funciona muito bem para esse tipo de ave é as amas, né? Que pode ser galinhas, patas, ganso caipira, ou até as peruas. As peruas são muito boas para chocar ovo de ave aquática. Elas são muito eficientes e para pequena escala dá para usar tranquilo. Eu até recomendo, a pessoa me pergunta, como é que faz para chocar ovo em chocadeira? Eu falo, você tem pata? Melhor coisa do mundo. Aqui algumas comparações, alguns detalhes da incubação artificial por máquina, né, por incubadora, chocadeira. A duração vai ser de 28 a 30 dias. No ganso, o cisne depende da espécie. Vai de 30 a 35 dias. A temperatura é a mesma de galinha. E uma sacada que muita gente acha, mas acha errado, é que a umidade tem que ser maior. Mas, na verdade, a umidade para chocar ovo de ganso é a mesma para chocar ovo de galinha. O que acontece é que as chocadeiras tradicionais não têm controle de umidade, então a umidade acaba sendo baixa, né, para chocar qualquer tipo de ave, e os gansos eles são mais sensíveis à umidade baixa. Mas também, se você colocar uma umidade muito alta, que é o que eu vejo muita fábrica de chocadeira recomendando, né, e muito consultor aí recomendando uma umidade de 65%, 75% para chocar ovo de ganso, o que vai acontecer? O pintinho vai nascer muito inchado, né, o gansinho. E ele não vai conseguir bicar o ovo, ele vai morrer afogado, enfim. Vai morrer. Ele morre tanto pela falta de umidade quanto pelo excesso. Então, a gente tem que ter uma incubadora bem regulada, para mais ou menos 55% de umidade. Se você não sabe se ela está bem regulada, um jeito fácil de você avaliar isso é pela perda de umidade do ovo. E como é que eu faço isso? Você vai tirar uma amostra, pode ser, não precisa pesar todos os ovos, mas pesa alguns ovos antes de você colocar,
e depois, conforme vai passando as semanas. No total, ele tem que perder 12% do peso dele em água, né, que vai sair do ovo. O pintinho, ele precisa desidratar para nascer. O ovo, ele é muito úmido. Então, em média, né, como são 4 semanas, ele vai perder uns 3% de peso por semana. Se perder mais, é porque a sua chocadeira está muito seca. Se perder menos, é porque a sua chocadeira está muito úmida. E aí você vai regulando conforme as semanas vão passando. A umidade nascedora, ela tem que ser um pouquinho mais alta, né? Porque o pintinho tem que dar a volta no ovo bicando para poder nascer. Então, basicamente é a mesma de galinha também. 65%, 70%. A temperatura, normalmente no nascedor a gente usa mais baixa. De meio a 1 grau mais baixa. 36, 36,5 por aí. Para incubar artificialmente em ama, né? Que é na galinha ou então nas peruas. Para galinha, que é o mais comum, né? O pessoal mais tem e mais usa. Um ovo de ganso equivale a 2 a 3 de galinha. Um ovo de cisne equivale a 4 ovos de galinha. Então você tem que tomar cuidado para não colocar mais ovos do que a galinha aguenta. Então ela vai ficar tentando ajeitar ali, vai ficar o ovo para fora. Isso pode causar a morte do embrião. Então, uma medida que eu sempre usei aqui em casa, 4 ovos por galinha. Uma galinha em tamanho médio. Funciona bem. Como eu falei, galinhas patas peludas são as melhores mães e às vezes elas criam também os filhotinhos. Mas tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho porque às vezes pode ter rejeição. Uma coisa que é importante, né, para quem tem bastante problema com TIU, que é igual eu tenho aqui, é que os ninhos das galinhas fiquem longe do chão, para eles não conseguirem pegar. Eu não posso nem deixar as gansas chocarem aqui em casa, por conta de TIU. Aí aqui, ó, uma comparação, um ovo de galinha e um ovo de ganso. Bom, os filhotes, eles nascem, em comparação, não sei se vocês já viram, marrequinho nascendo, que eles já nascem ligados no 220. Esse tipo de ave de maior porte, eles já são mais lentos. Então, os primeiros 2 dias, não recomendo que você solte, nem faça nada mais agressivo. Mesmo que vocês coloquem ele numa criadeira, né, temperatura próxima aos 32 graus. Outra coisa que acontece muito é das aves aquáticas abrirem a perna quando nasce na chocadeira, principalmente. Então, é bom a gente usar de mecanismos que criem atrito, né, com do pé deles com o chão. Então, pode ser um pano, né, eu uso muito Perflex, papel toalha, aquele, lá no Ricardo Dutra, ele usa na criadeira aquele tapetinho de grama artificial e assim vai. E ela auxilia, né, no fortalecimento das pernas nesses primeiros 2 dias. Outras coisas que podem ser usadas é cama de manavalha ou casca de arroz, mas uma dica importante, nunca usar jornal, porque eles têm hábito de comer fibra, né, de pastar, principalmente os gansos, os cisnes nem tanto, e eles vão comer o jornal. E o jornal tem cobre, tem um monte de cobalto, né, um monte de metais aí prejudiciais para a saúde deles. Um gansinho nascendo na chocadeira aqui em casa. Depois desse período de criadeira, ou se você não tem criadeira, pode usar uma caixa de papelão, você tem que colocar num local com campano. Pode ser no chão, né, numa baia bem fechadinha, com... Deixa eu fechar o WhatsApp, senão vai ficar pitando aqui. Numa baia fechadinha. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado com essas aves é pneumonia. Mas é ave aquática, mas mesmo assim, eles sofrem com a umidade, né, porque sem a mãe eles não conseguem se secar direito. Então, tomar cuidado com excesso de umidade, né? Colocar bastante cama, uma boa camada de cama. Ou então, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu acho que sim. Está nesse ou está no próximo slide. Sistema de piso elevado, que é o que bastante gente está usando. É aquele, tipo viveiro, né? De fundo aberto. Funciona muito bem para essas aves e você pode até, nesse caso, usar água para banho, porque
como eu falei, é difícil você deixar eles se molharem nessa fase, porque alguns ambientes a água não seca, então eles vão ficar 100% do tempo ali no molhado. Isso pode ocasionar algumas doenças, como pneumonia, por conta da friagem, né? Então, o sistema de piso elevado mantém eles no lugar seco, e você pode colocar água de banho também, que não vai ter problema, que a água vai cair para baixo da bandeja e não vai deixar o ambiente molhado. Uma dica para você evitar que ela se molhe no bebedouro, caso você não utilize esse sistema de piso elevado. Colocar cascalho, né, ou bolinho de gude dentro do bebedouro, porque eles vão conseguir beber água, mas não vão conseguir entrar dentro para se molhar. Isso é uma dica bem legal. Uma coisa sobre isso que eu falei, eles só devem se molhar, né, se você não tem esse sistema de piso elevado, depois do desenvolvimento de 70% das penas, que daí eles já estão impermeáveis. Troca de água constante, se você não tem um sistema de deixar água corrente, porque essa água pode fermentar, né, principalmente porque eles têm a mania de comer e jogar a ração na água. Uma dica para ajudar nisso também é bebedouro e comedouro sempre em lados opostos, sem qualquer tipo de ave, para evitar que suje a água. E você tem que ficar trocando com muita frequência. Outra coisa que eu já vi e que tem funcionado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é aquela, não sei se vocês já viram, aquela caixa de fibra para criar marrequinho assim. Ela tem um lago, né, dentro da caixa de fibra, ela tem uma escadinha. Eu não achei foto para colocar aqui, mas eu sei que alguns criadores no Brasil têm. Ela tem uma escadinha, ela tem uma campana lá em cima da escadinha, que eles ficam num tapetinho de grama quentinho. Eles vão nadam e também tem a parte seca lá para eles ficarem. E funciona bem também, e é bom que fortalece as pernas deles na água. Essa é a fase mais crítica, né, de criação. Vacina para esses bichos, eu particularmente não vacino, porque eu não tenho recorrência de nenhuma doença que afete esses animais, mas é bom vacinar. E também vacina é muito difícil de se encontrar, né? Então é muito difícil você cobrar que os criadores estejam vacinando se você não tem vacina disponível para eles comprarem em pequena quantidade. Mas assim, eu já tive problema quando eu criava Toulouse. Eu não criei mais Toulouse, mas quando eu criava na época do verão, aqui é argila, então retém muita umidade. E aí eles tiveram problema com coriza. É difícil, mas eu perdi ganso com coriza aviária. Então, assim, algumas raças mais caras, eu recomendo que você vacine, sim, principalmente essas doenças respiratórias. Leonardo, oi? Desculpa interromper, mas é que senão eu vou esquecer de comentar depois. Não, pode falar. 2 pontos aí nessa questão que você falou da vacina, né? E doença. Acho que uma também que vale a pena comentar, e que eu acho que essa aí vai ter uma ocorrência, o risco de ocorrência maior em aquática é o botulismo, né? Sim, então, sim. Esse aí eu acho que é um. E sobre a vacina, uma coisa que realmente isso eu tenho dúvida, e até pensando, né? Eu pensei nisso esse final de semana e sabia que você ia dar sala e ia até levantar para debate. A dosagem que a gente tem da vacina, enfim, toda ela é preparada para galinha, né? Focada para galinha. Quando a gente vai fazer no aquático, muitas vezes até que se a gente usa a vacina da galinha, a dose vai ser, né, inefetiva. Então é bastante complicado até por questão disso, né? Porque é tudo calculado pelo peso, né, do animal. Então, assim, a maioria das vacinas que a gente tem é para de corte e boideira. Então, como é que você aplica, né, isso em aves ornamentais? Eu acho que é um mercado aí que tá aberto e não tem ninguém entrando. Porque se alguém fizer, esse cara vai ganhar dinheiro. Tanto de criador aí que precisa de vacina e não consegue comprar, né? É verdade. Eu acho que tem 2 mercados que quem entrar vai ganhar muito dinheiro. Um da nutrição e o outro nessa parte sanitária. Não tem nada. E a gente joga muita vacina fora, né? É um desperdício, porque essas vacinas que a gente compra são em 1000 doses, são feitas para 1000 pintinhos. E a gente vai usar o quê? No máximo uns 50? É muito complicado. Esse final de semana, por exemplo, eu vacinei todas as minhas matrizes para micoplasmose. Cara, sabe, dá dó de ver a quantidade que você usa do potencial que tinha para vacina. E aí eu até entrei em contato com o pessoal da Biovet,
e eles me falaram, né, que por eles não tem como, a logística deles não permite que eles comercializem em dose menor quantidade, né? E assim, claro que a gente entende, tem todo o processamento deles, realmente essa questão da logística quebraria um pouco, né, a linha de produção, mas eu acho que se eles dessem uma olhada com mais carinho aí, eles viriam que há a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Mas enfim, interrompi aí só para levantar essa bola. Não, é legal a gente falar disso, porque é um problemão mesmo e que ninguém resolve nunca. Aqui a gente tem uma loja de vacinas, de produtos assim veterinários em Piracicaba, mas eles só vendem se você comprar a compra mínima lá é de R$ 400 em vacina. Dá para você vacinar aí por 10 anos. Mas enfim, vamos lá. Relações para adultos, como eu falei, eles precisam de lago, né? Principalmente as espécies mais, as raças e espécies mais pesadas. Pelo menos 1 metro quadrado, 20 centímetros de profundidade, não precisa ser muito fundo. Isso para um casal, tá, gente? Se for mais aves, a gente vai multiplicando isso. É importante que limpe, né? 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, se você puder. E é legal também os tanques escavados, né? Com macrófagas, né? Com plantas aquáticas, porque isso vai ajudando a limpar. Porque a gente vê muito criador que solta o bicho lá na água suja e é isso aí. Depois surge um monte de doença, não sabe de onde vem. A gente faz análise da água e encontra um monte de bactéria, protozoária, que está levando doença para as aves dele na água que está suja. Então, a gente tem que lembrar sempre que a água do animal tem que dar do jeito... Você ouviu isso na faculdade também, Luiz? Que a água do animal sempre tem que estar do jeito que a gente beberia? Sim, eu falo direto para eles, falo direto isso lá no canal do YouTube, né? Isso é legal, porque para aquáticos isso é complicadíssimo, então a gente tem que encontrar um meio termo aí, mas a gente consegue fazer bastante coisa. O Gabriel da Agromestre tem trabalhado com as macrófagas, ele falou que limpa todo o tanque, que elas absorvem matéria orgânica, né? Principalmente aquelas alface d'água, Vitória Regia e tal. Funciona bem. Ele falou que também serve de alimentação para os animais. Eles são aves muito, muito rústicas, né? Principalmente porque eles são de clima frio, a maioria das raças, e também são aves aquáticas. Então, eles não precisam de um abrigo tão eficiente. Eles sofrem mais com calor do que com frio. Então, o abrigo é mais para proteger do sol do que de chuva. O ninho, assim, ele vai usar toda a sua criatividade, mas a Agatha sempre vai preferir botar no chão. Algumas vezes, né, a gente consegue, que nem essa foto aqui, que elas gostam muito de fazer ninho em lugar com palha, assim, ou então em gramado e casinha de cachorro, às vezes dá certo, mas na maioria dos casos elas gostam de botar no chão e elas têm o hábito de esconder os ovos, vocês já viram isso? Elas vão jogando a palha por cima para os predadores não encontrarem. Pode viver em espaço pequeno, no caso dos gansos, mas importante novamente higiene, né, por conta das doenças. Cisnes, eles ficam mais estressados, né, em ambiente pequeno, então recomenda-se que você tenha um bom espaço de lago, até porque, vou falar do comportamento depois, o cisne passa a maior parte do tempo de vida dele na água, o ganso, ele é mais terrestre, então o cisne realmente precisa de mais lago, né, do que os gansos. Os espaços com pastagem, eu vou falar um pouco de nutrição depois. Os gansos, eles são herbívoros, né, então a pastagem tem um fator nutricional e a fibra também tem grande importância no bem-estar deles, né, como fator desestressante. Eles gostam desse comportamento de pastejar e isso deixa eles bem calmos. Isso é uma coisa que eu aprendi do pior jeito. Tomar cuidado com a tela que você usa para fazer a cerca, porque eles têm a mania de pastejar, então eles vão colocar a cabeça para fora da cerca para pastejar do outro lado, se tiver alguma coisa. E aí, ou você coloca uma cerca que eles não consigam enfiar a cabeça, ou você coloca uma cerca que eles consigam enfiar a cabeça e tirar. Porque aquela tela média, né, que é usada em galinheiro
comumente, eles colocam a cabeça e não conseguem tirar. Eu já perdi, acho que 2, 3 gansos desse jeito. Eu tinha essa tela aqui no quintal e eu chegava da faculdade, estava morto, enforcado. Tomar cuidado com o prego, né, objeto pontiagudo, porque eles são palmípedes, né, ele tem os pés palmados, e isso aí pode machucar a membrana. Nutrição, 0 a 21 dias, isso aí vale para cisne e para ganso também. Nessas aves, esse é o período com a maior taxa de crescimento, né, eles ganham mais peso mais rápido, por isso eles têm o maior requerimento de proteína, cerca de 20% aí. Eles têm esse hábito de ser herbívoros, então eles precisam dessa suplementação com fibra. Lembra que eu falei de jornal? Se você não suplementar com fibra, né? O que é fibra? É verdura, capim e tal. Vegetais mais fibrosos que vão fazer ação no intestino, né? Depois eu vou falar um pouco do seco. E essas fibras, no começo, elas ajudam a desenvolver o seco dos animais, que é uma porção do intestino grosso lá que ajuda na digestão. E vai ajudar também a você a poupar o seu gasto de ração com esses animais. Nessa fase pode ser usada a ração inicial para os pintinhos, né? Que tem basicamente a mesma quantidade de proteína. Cuidados: lugares muito apertados, que eles não conseguem andar, isso causa atrofia das pernas. E aí você pode perder o animal porque ele entorta, né? Entorta a ossatura. Nutrição de recria, de 22 dias a 8 meses e de 22 dias até 3 anos em cisne. O cisne é bem lento. Ele tem o menor requerimento de proteína nessa fase, porque o crescimento é lento, né? Vai demorar em cerca de 8 meses. Aqui eles já estão com o seco, né? Não sei se vocês sabem essa questão do seco. O seco é uma parte do intestino grosso onde tem fermentação microbiana. E essas bactérias, elas conseguem fazer a digestão da fibra, que a fibra, ela é celulose, né, é um composto que os animais monogástricos, eles não digerem. Só os ruminantes, né, que tem o rumen com a fermentação das bactérias e digerem. Mas alguns animais vegetarianos, vai terminar em 10 minutos, hoje eu estou demorando, hein? Alguns animais vegetarianos, eles têm, alguns animais não ruminantes, eles têm essa capacidade de digerir fibra no seco e absorver, né, os ácidos graxos voláteis que são gerados como fonte de energia. E o ganso é um, o cavalo é outro, coelho também. Então, eles têm essa grande necessidade do pastejo como fonte de energia. Nessa fase, você tem que tomar muito cuidado, muita gente pergunta também da asa de anjo. A asa de anjo é aquela disfunção metabólica, né, que a ponta da asa fica torta para o lado, e ela acontece por excesso de proteína nessa fase aqui, porque a musculatura da asa, né, e as penas, elas crescem mais rápido do que a articulação, e aí a articulação vira para trás, fica para fora, porque ela não consegue sustentar o peso das penas. Então, nessa fase aqui, você tem que dar uma segurada na quantidade de proteína da ração do animal. Novamente, exercício, né? Nessa fase aqui, eu recomendo que deixe solto em piquete, que já estão impermeáveis aqui, né? Já tem 70% do corpo coberto por pena. Também, assim como da aula do peru, que eu falei semana passada, cuidado com excesso de alimentação, que você vai ter um animal gordo e um péssimo reprodutor, pois ele não consegue montar na fêmea e tal. Nutrição de reprodução. Assim como na fase de recria, né? Eles são herbívoros, então eles vão ter preferência pelo pasto. Se você não tem uma área de pastejo, você pode fornecer capineira, né? Capim cortado, ou então verdura, couve e tal. Aqui em Piracicaba tem várias feiras de rua e às vezes eu pego aquelas caixas que o pessoal corta a folha da couve-flor e do brócolis. É muito bom, porque é um tipo de couve, né? E aí você fornece para essas aves, tem bastante ferro, bastante proteína, e elas aproveitam bem. O cisne não tem tanto hábito de pastar quanto o ganso, eles são mais filtradores, né? Eles comem pequenos crustáceos, zooplâncton, que são os pequenos crustáceos que vivem na água, peixe e tal, eles variam bem a alimentação, mas os gansos, eles são estritamente herbívoros.
Ah, os gansos conseguem tirar todo aporte de energia de uma boa pastagem pelos ácidos graxos voláteis. Eles conseguem digerir até 30% da fibra, né, por conta daquela presença do seco que eu comentei, assim como os cavalos. A gente tem poucas informações, né, de requerimentos nutricionais para essas aves, e muitas estão ultrapassadas, né, com pouca acessibilidade, porque a maioria dessas criações comerciais de aves aquáticas está na França, então a maioria dos artigos de nutrição está em francês, ou então em turco, ou então em polonês, e aí vai dificultando. A França, né, tem muitos especialistas em nutrição de gansos, eles têm até um centro de pesquisa em criação de gansos lá acho que é em Toulouse, se eu não me engano. Eles têm preferência por alimentos verdes, preferência pela cor verde também. Então, a gente já fez lá em Pirassununga um estudo com pintando a ração, né, com corante verde nos primeiros dias para estimular eles a comerem, foi bem legal, que eles pegam bem. Para aves em reprodução, pastejo, mais concentrado, que é a ração, à vontade. A maioria dos criadores utilizam concentrado de galinhas poedeiras para ganso. Isso aí é problemático, por quê? Porque principalmente as rações para galinha poedeira, ela está preparando um ovo para o mercado, né? Então, essa quantidade de... Eita, que aconteceu alguma coisa aqui. Aí, Leonardo, vamos encerrar essa e começar uma nova, porque eu acho que já vai encerrar também a chamada, beleza? Pode ser, me manda o link aí. Manda lá no grupo também para todo mundo, pessoal. Fechou. Tá aparecendo aí para todo mundo? Sim. Sim. Beleza. Então a gente estava falando que a maioria dos criadores utilizam a ração de galinha poedeira e quais são os problemas disso. Primeiro que os requerimentos nutricionais são diferentes, né? De galinhas de aves aquáticas. A gente já tem alguma ideia de requerimento nutricional. Outro problema é que essas rações de galinha poedeira, elas são feitas para você estar produzindo ovo de prateleira. O que é ovo de prateleira? Ovo para consumo. E a embalagem do ovo, né, ela é casca, então essas rações, elas têm a função de formar cascas resistentes, né, para o ovo não se deteriorar na prateleira do supermercado. E aí, quando a gente usa esse tipo de ração para reprodução, pode ser que a casca calcifique mais do que necessário. Ainda mais nessas espécies que muitas vezes estão em tanque escavado, e a movimentação de terra, né, de areia, de terra, no fundo do tanque faz que a água tenha alta concentração de cálcio já. Então, a gente acaba tendo ovos extremamente duros, né, de casca dura, que na hora de nascer dá um problemão. Então, é bom você procurar um zootecnista, né, alguém especialista na área, se você quer produzir em larga escala, para formular uma ração certinha para esse tipo de ave. Tem algumas empresas que já vendem, né, essa ração pronta. Eu acho que é... Ai, agora... não vou lembrar o nome da empresa que eu vi outro dia. O pessoal lá do Avisarca usa. Mega Azul. É, isso aí mesmo. Eles produzem. Tem, acho que, alguma coisa zootécnica também. Eles fazem até ração de flamingo. Eu vi numa exposição uma vez que eu fui com o Xavier. Dieta de manutenção. Então, ela é uma dieta para manter os animais, né? Porque esses animais, eles têm fase de reprodução, isso eu esqueci de falar, que eles são sazonais, eles reproduzem só no final do inverno, começo da primavera, um pedacinho do verão. Então, a maior parte do ano eles passam sem se reproduzir, então você não precisa dar uma dieta tão concentrada em nutrientes para esses animais. Então, o que eu recomendo, né, é uma dieta de baixa densidade, tanto de proteína quanto de energia, e com mais fibra, mais pasto, para eles passarem essa fase. Então, um ganso pastejando. O comportamento eu acho que vai ficar pequeno esse slide, tem bastante coisa.
Mas eu vou falando para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Os gansos são territorialistas. Né? Eu fiz um comparativo entre ganso e cisne. Eles ficam bem estressados com a presença de pessoas estranhas, né, e animais estranhos. Os cisnes também são territorialistas, mas além de ter estresse com pessoas e animais estranhos, eles têm estresse com qualquer tipo de coisa. Então são animais mais na deles, assim, não gostam de muito contato com humanos. Até porque eles foram domesticados há pouco tempo. Os gansos, eles disputam as fêmeas, né, na época do acasalamento, então é legal você fazer aquele manejo de apadrinhar, né, os machos antes de colocar com as fêmeas. Os cisnes já são diferentes, né, eles são monogâmicos, mas se o casal não tiver apadrinhado, eles podem brigar, né, podem até matar um ou outro. Os gansos, eles vivem em grandes grupos, então eles precisam ver o grupo, então se você tem bastante animais aí, eu recomendo o uso de tela aberta, para que eles possam ver, né, os outros grupos do lado, do piquete do lado. Isso aí dá maior segurança para eles. Assim como os flamingos, né? Meu cachorro tá latindo. Os flamingos, os criadores, eles usam espelhos para simular que eles estão em grandes grupos e eles se sentem mais seguros para estarem reproduzindo. Os cisnes são mais solitários, né? Eles sempre estão só o casal, ou sozinhos, ou em pequenos grupos, de até 5 ou 6 animais. Os gansos têm esse hábito de proteger muito o ninho, e os cisnes também protegem muito o ninho. E uma característica interessante, né, dos cisnes é que tanto o macho quanto a fêmea pode incubar os ovos, eles se ajudam. Os gansos é mais difícil, mas acontece também. Isso é geral de aves aquáticas, eles confiam em um dominante do grupo, né, e seguem imitando suas ações. Isso também acontece em outras espécies, mas é muito comum a gente ver na internet aquela imagem dos patinhos seguindo a mãe ou seguindo um animal mais velho. Os gansos gostam mais de caminhar, né, de pastar, ficar fora da água. Os cisnes gostam mais de passar todo o tempo na água. Então, se você tem um lago grande, você vai ver eles a maioria do tempo dentro da água. As raças domésticas de ganso não têm costume de voar. Um ou outro voa, né? E o dono gosta que ele voe. Eu já tive um que era bastante arisco também, e por isso ele voava. Eles aprendem a interagir com os tratadores, né? Com as pessoas da casa, é bem legal. O cisne, ele já é uma ave mais selvagem, então ele tem esse hábito de voar. Então, tem que fazer a operação das asas. Quando ele nasce, eu falei um pouquinho da outra aula, depois acho que vocês conseguem acessar, né? Como se faz a operação da asa na Angola, é o mesmo sistema. Se faz para cisne e para pequenas aves aquáticas. Eles não gostam da interação com os humanos, eles preferem ficar na deles. Os cisnes são mais ariscos. Opa, só uma dúvida, Leonardo, desculpa interromper. Como a gente já está nesse foco, eu gostaria de me informar questão da operação da asa. Opera uma ou opera as duas, afinal? É uma só. Tá já. Obrigadão, desculpa interromper. Não, imagina, é porque a ponta da asa é que dá o equilíbrio no voo, então você corta uma das asas já é necessário para ele não conseguir mais voar. Vai dar pequenos voos, mas não vai conseguir sair, né, do cercado. Até porque essas aves são pesadas, então para sair voando assim, eles precisam ter um espaço grande para dar impulso. Ô, Leonardo, te interrompendo aqui também. Não, eu queria informar sobre estresse por separação. Aquilo lá não pode ouvir o outro. No caso, seria separação em uma distância muito longa, para que eles não consigam ouvir o canto do outro? Isso, acho que eu esqueci de falar isso, né, aqui. Isso, os gansos são muito estressados, né, porque eles vivem em grupo, e quando você separa, eles são muito amadrinhados um com o outro. E daí, quando você separa alguém, um do outro do grupo, você tem que colocar num lugar que eles não se vejam e não se escutem. Tem que ser bem longe. Porque senão eles vão tentar se matar, né? Eles vão se bater, se machucar todos para tentar chegar no grupo. Então, principalmente divisão de cercado, essas coisas, tem que tomar cuidado para não se refazer se eles estão muito tempo juntos, porque
eles têm muito estresse com essa questão da separação. Aqui em casa, quando eu ia separar casal, assim, eu tinha um terreno na casa da minha avó e um terreno aqui em casa. Eu levava um pouco para lá e um pouco para cá. Mas o que muita gente faz é ter aquele cercado de muro, né? De bloco. Pode fazer de bloco, pode fazer de tijolo, mas a tela fechada. Que daí ajuda, se você quiser separar e tal. Mas aí tem um problema naquela questão da reprodução, que eles às vezes podem se sentir mais ameaçados do que estando em grupo. Isso aí tem prós e contras, assim, vai do gosto de cada um. Eu já tive bons resultados criando os casais separados por muro, quanto os grupos grandes separados por tela. Uma coisa que eu reparei da diferença dos dois formatos de criação, né, separado por muretinha e separado por tela, e às vezes por tela a gansa dá preferência à monta para o ganso do cercado do lado. E daí ela não deixa o ganso que está ali com ela galar. Ela prefere que o outro do cercado do lado gale. E aí a fertilidade dos ovos é lá embaixo. E também, no outro caso, né, uma dificuldade de você criar eles separados por muletinha com os casais ou com os ternos, é que às vezes o macho estando sozinho, ele não tem muito libido, né, de estar fertilizando as fêmeas. E quando você está nessa separação por tela aberta, eles veem um macho ou outro e pela competição, cada um fecunda mais suas fêmeas ali. Mas tem essa questão da fêmea também poder escolher outro macho. São os prós e contras que a gente encontra, mas aí vai do gosto de cada um. Bom, para quem quiser saber mais sobre gansos, né, eu recomendo alguns livros. Esse aqui é do Domestic Giz. Esse é da FAO, é muito bom também para a produção de gansos, esse Goose Production. E esse aqui é o melhor, na minha opinião, que é o do Dave, lá dos Estados Unidos, que ele é um dos pioneiros de criação de gansos lá nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, e foi bem legal. Ele sabe bastante coisa. E no livro dele, ele fala bastante coisa interessante também. Vocês podem achar esses livros na Amazon, tem vários lugares. Bom, eu tinha que falar para vocês hoje é isso. Até passei um pouco do horário. Meu agradecimento, novamente, imensamente grato ao Luiz de estar me dando essa oportunidade de estar aqui falando para vocês de novo, passando um pouco do meu conhecimento e estar conhecendo vocês também, respondendo as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. E a gente vai discutindo. Show de bola, Leonardo. Eu agradeço de novo. É muito bom ouvir quem entende do assunto. E é muito bom esse tempo que a gente pode dividir aí, aprendendo um pouquinho mais. E, de novo, eu vou bater na tecla do momento que a gente está vivendo hoje, pensando na avicultura ornamental. 5 anos atrás, isso aqui não era pensável. Então, se vocês falassem que há 5 anos atrás que a gente teria um curso, teria pessoas engajadas nas redes sociais falando sobre isso, falando de uma maneira técnica sobre isso, talvez parecesse um pouco utopia, e hoje já é realidade. Então, o que eu falo para vocês, e falo sempre, o Leonardo é testemunha disso, porque ele também acompanha isso, é que imaginem como vão estar as coisas daqui a mais 5 anos ou daqui a 10 anos. Então, vocês que estão vivendo isso com a gente, né, de ver esse desenvolvimento da avicultura ornamental hoje, são muito privilegiados e vão estar acessando essas condições melhores ainda no futuro. Então, como a gente falou, hoje a gente ainda não tem vacina, a gente não tem nutrição, enfim, mas imagina o quanto isso pode se desenvolver, né, para o futuro. Então, sempre quando a gente pode conversar, falar sobre, é uma experiência muito legal, porque é algo que realmente, há um tempo atrás, não era possível e hoje já é, né? O Leonardo vai confirmar isso que eu falei com certeza. 10 anos atrás a gente nem tinha chocadeira, pra vocês terem uma ideia. Tem um podcast do Vinícius Pestana, combinando da Shockmaster, que ele fala isso, que as chocadeiras eram muito caras, né? Ninguém tinha muito acesso. E hoje qualquer um pode comprar uma chocadeira boa aí, assim, num custo acessível. E assim acho que vai acontecer com as outras coisas com o tempo. Com o tempo
vai encontrar os loucos que vão atender esse mercado e que vão ganhar muito dinheiro, porque o mercado é enorme e está cada vez mais crescendo, principalmente nessa questão que o Luiz falou, na nutrição, né, que falta muito, alguém que coloque, né, a cara a tapa nessa área, porque a maioria do pessoal que trabalha com nutrição e das empresas, né, eles estão focados mais na produção de carne, na produção de ovos. Não estão olhando para o nosso mercado, que é muito grande. Assim como, faz parte, né, na verdade, do mercado pet. Vai crescendo. É isso aí. Leonardo, eu vejo algumas pessoas criando e eu queria ver a tua opinião. O consórcio aí, né, de ganso e marreco. Então, você tem algumas espécies de marreco que você pode criar junto com o ganso. Você acha que é um manejo interessante ou você prefere criar separado espécie por espécie? Eu acho que dá para conciliar, mas é aquela coisa que eu te falei do peru e Angola. É o mesmo caso. O ganso é uma ave bem mais lenta do que o marreco. O marreco é o ligado a 220 e o ganso é no 110, ele é mais tranquilo. Então, na hora da alimentação, você tem que tomar cuidado, porque senão o marreco vai comer tudo e o ganso não vai ficar com nada, eles acabam passando fome. E eles não gostam muito de tumulto, assim, eles gostam de comer tranquilo. Então, essa questão da aceleração, né, do comportamento é bem assim, diferente. Mas você consegue conciliar essas duas aves no mesmo ambiente. A maioria das pessoas fazem, né? Bacana, então. O mais complicado é conciliar o pato e marreco, né? Porque são duas espécies que se cruzam e tal. E aí pode gera também os híbridos inférteis. É um problema. No Brasil, acho que o maior problema na criação de gansos que a gente tem é a perda das raças. Que em galinha se conservam muito mais as raças do que em aquático, exatamente pela falta de conhecimento, né? Que as pessoas não conhecem os padrões das raças, não conhecem como é que faz, e aí acaba usando com o pé e perde tudo. Esse é o principal problema que a gente tem. É verdade. Eu vi há um tempo atrás um vídeo de um criador, ele tem várias aves aquáticas, na verdade, lá dos Estados Unidos. E aí ele fez alguns especiais, assim, né? Só de marreco, só de pato. E é impressionante, quando chegou no ganso, a variedade de raças que eles têm e a forma com que eles conservam lá, né? Então, é o John Messer? Eu não vou lembrar o nome agora de cabeça. Era um dia assim, deve ser. É um cara assim fantástico. É uma criação fantástica. E as instalações dele são com cerca de madeira, assim, não sei se é esse aí. É o John. Ele é bem legal também, eu já conversei com ele. E, cara, é fantástico. E, cara, a quantidade de raças, né? Então tem até ganso de tupete. Eu achei fantástico. Acho que um de origem de Roma, uma parada assim, é muito legal. É, romano. E já tem tupete aqui no Brasil. É? Tem, é duas coisas que tá aparecendo. Assim, é igual as coisas que aparecem em galinhas, sabe? Mutação natural. Que pode aparecer em qualquer raça. E começou a aparecer o tupete aqui e também o buff. O buff, o lavanda, os gansos caipiras. É bem interessante. Legal. E o que eu ia falar é que também isso que você falou é também reflexo de a gente não ter ainda uma associação que realmente balize, né, esse tipo de coisa. Então lá a APA faz um trabalho assim fantástico, porque eles abordam todos os nichos da avicultura possíveis, né? Tem o padrão certinho e realmente, como posso falar, bonificam os criadores que realmente têm a raça pura, né? Então, é vantagem lá ter o puro, e aqui no Brasil ainda não. Mas, enfim, isso logo se desenvolve, mas é fantástico. A gente tem uma associação morta, né? Que é aves, porque, assim, ela está parada faz tempos, é mais tradicionalismo do que do que trabalho efetivo. A gente mantém pela tradição ali. A gente tentou entrar, faz uns 2 anos, eles não aceitaram. Eu e o Salviato. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui que eu já tenho em dúvida há muito tempo.
quais são as doenças assim, que mais acometem as aves aquáticas, além do botulismo? Que realmente precisa de vacina, assim, no caso? Acontece muita coccidiose, né? Eméria. A eméria é um parasita que dá principalmente em ambiente úmido e também afeta essas aves, principalmente nas primeiras fases. Então, a coccidiose. Essa semana eu tive um ganso também que quase morreu de pulorose, que é a salmonela. Então, algumas coisas acontecem com essas aves que é bom você vacinar. Eu tive um ganso que veio de fora e acho que ele já veio meio ruizinho. E essa semana eu tive que tratar ele com antibiótico, porque ele teve uma pulorose, né, que é uma doença causada por uma salmonela, e quase foi. Mas ele está firme e forte aqui. Então, tem essas doenças intestinais também nessas aves. Porque eles têm muita importância da microbiota do intestino, né, para se manter saudável. E aqui, assim, eu trouxe eles, já ainda não está pronto as baias e não coloquei pastagem, nada. Isso é outra coisa que reforça a importância da pastagem para manter a saúde intestinal, né? E aí acaba desequilibrando a flora intestinal deles e outras bactérias oportunistas, né, como a salmonela e a eméria, né, que é um protozoário, eles vão dominando o intestino e aumentam a nível de causar uma doença na ave. Tem várias bactérias, assim, que elas são presentes no intestino naturalmente, mas por conta, né, da colonização do intestino por bactérias benéficas, elas não têm importância para causar uma doença. Mas, assim, quando você tem esse desequilíbrio, seja por estresse, seja por falta de alimentação correta, algumas bactérias podem tomar conta desse intestino dessas aves e causar algumas doenças. Botulismo, coccidiose, pulorose, streptococose, todas as bactérias patogênicas que vivem no intestino. Certinho. Muito obrigado. Imagina. Mais alguém? Luiz. Boa noite, Leonardo. Pode falar. Boa noite. Não, pode falar. Eu gostaria de solucionar uma dúvida e também enfatizar, né? Às vezes, por mais que os gansos, algumas doenças que acometem as galinhas, né, não acometam os gansos, é importante a vacinação também, porque querendo ou não são vetores, né? Sim. Então, se você tem contato com um galinha, por exemplo, né, ele pode transmitir, traz um ganso de fora que está com algum vírus ou algo do tipo, pode transmitir, né, para uma galinha, por mais que ele não tenha sintoma nenhum, né? Então tem essa questão também. A minha dúvida já é um pouco diferente. Quanto à incubação. Você explicou, né, sobre a incubação na própria ave, a incubação em outras espécies e a incubação artificial. No meu caso, eu ganhei uns ovos de ganso aqui e a minha chocadeira não tem controle de umidade, ela tem controle somente de temperatura. E eu arrisquei pôr. Como eu ganhei, eu arrisquei colocar. Porém, eu vejo que muitos criadores têm uma certa interferência, né? Criadores pequenos. Eu vejo uns falando que de borrifar os ovos nos últimos dias, outros de umedecer a mão e umedecer o ovo com a mão, assim, com a própria água da chocadeira, e outros já dizem manter o método convencional. Eu gostaria de perguntar para você, no caso que já não é recomendado, mas fazer a incubação numa chocadeira que não tem controle de umidade, se você recomendaria algum desses métodos ou você recomendaria realmente só os métodos comuns de uma chocadeira que não tem controle de umidade, né? Que é você fazer a aferição com um termômetro, né? Tipo de mercúrio, que hoje em dia o de mercúrio não é mais utilizado, e com o termigrômetro, né? Fazer somente esse controle e tentar manter. No meu caso, eu não fazia essa aferição da chocadeira, não fiz essa regulagem. Porém, eu já adquiri o termômetro e hoje também chegou o termoigrômetro, então eu vou fazer esse controle. Porém, eu já estou na fase final, assim, estou no escuro, né? Eles nascem dia 4 já agora, né? Aí eu vou saber o que você me falar recomenda. uma coisa. Eu já fiz todos esses métodos e nenhum funcionou. Sabe qual é a melhor coisa para você fazer nesse caso? Eu também tenho uma chocadeira que não tem controle de umidade. Eu tenho uma Julie da Shockmaster. No meu Instagram, se você entrar lá hoje, no @Mazero Aves, eu tive nascimento de peru hoje aqui. E aí eu coloco um pote de sorvete, é bem simples de fazer. Pote de sorvete, todo mundo tem em casa, ou tapoer. Passo furinho na tampa, só na tampa.
forro ele com papel toalha, aí eu pego uma seringa com água e vou molhando o papel toalha, assim, bem de leve. E aí eu coloco o termômetro dentro do pote de sorvete, tampo e coloco o ovo lá dentro. E aí eu vou monitorando a umidade, né, para ficar entre os 60% e 70% ali dentro, porque se você ver no ambiente da chocadeira, por conta da ventoinha, ela vai secar muito mais rápido. Então eu vou monitorando ali, se precisar colocar mais água, eu abro, coloco mais água com a seringa e tem funcionado bem, tem feito assim, tanto para aquático como para as outras aves normais. E o bom do pote de sorvete também é que não suja a chocadeira, né? Suja o pote, é mais fácil de você estar higienizando e tal. Se você entrar lá, eu fiz uns stories hoje explicando. Para quem não tem a chocadeira com controle de umidade, esse é o melhor jeito. Porque o negócio de borrifar o ovo, você pode resfriar o ovo, né? Isso é um problema. Você pode estar levando contaminação para dentro. E você pode estar afogando também o embrião, porque se a umidade da chocadeira aumenta muito, o embrião ele vai inchar. E aí ele não consegue nascer, ele fica inchado, cheio de líquido. Show, bacana. Eu vou aderir a essa ideia aí, sim. Eu coloquei, eu acho que eu vou postar no Reels também. Eu coloquei lá. Vou dar uma olhadinha lá. É que é um tiro no escuro, né? Por exemplo, eu conheci um criador aqui de São Paulo que ele tinha gansos lá, se não me engano, chineses, branco. Ele tinha uma chocadeira da Choque Mais, que é uma chocadeira que é muito repercutida, porque muita gente fala bem, muita gente fala mal, né? Eu nunca tive. Porém, assim, ele não fazia nenhum desses métodos e nascia tudo, cara. Dando galado, nascia tudo. É muito incrível. Aqui é uma coisa que varia muito da região, da sorte, da própria chocadeira, a regulagem que tá nela, é alguma coisa que varia muito, né? Mas eu vou fazer... Eu não sei a região que você tá. Eu tô em São Paulo e aqui o nosso inverno é bem seco. Hoje o termômetro fora da chocadeira tá marcando 25% de umidade. Dentro da chocadeira fica menos umidade ainda, então é muito difícil de nascer. Mas tem lugar que a umidade natural do lugar é altíssima. Você não precisa nem fazer nada. Então, esse é meu problema. Meu problema aqui é que as chocadeiras, normalmente, eu tenho que reduzir o espelho d'água, porque eu moro no litoral de São Paulo, cidade de Itanhaém. Então, assim, litoral sul. Então, eu tô perto da praia e eu tô muito perto da serra, do morro. Então, assim, é muito sereno de madrugada, então aqui a umidade é muito alta, principalmente quando tá nessa época chuvosa. Então, a umidade é muito alta. Então, eu tenho que diminuir nos ovos de galinha, né? Eu tenho que fazer a diminuição, porque senão fica muito alto, normalmente com a regulagem que já vem de fábrica, né, na chocadeira. Então pega o seu termômetro e só vai monitorando, não precisa nem molhar. Se tiver ali entre 60% e 70%, você deixa. Se tiver abaixo, você... Se eu controlar aqui, já cheguei a 85% de umidade dentro de uma chocadeira aqui. Se eu não controlar... E acontece aquele problema de morte por excesso de umidade, não por falta. Acontece também. Isso aí varia em todo lugar. Fica minúscula. Sim. Nossa, o que eu ia falar? Ia falar alguma coisa aí, fugiu. Bom, já me falaram cada coisa. Lixar o ovo, enfim. Por aí vai. Mas, assim, eu já fiz... Na faculdade, eu tinha uma Luna da Shockmaster, que é aquela que controla a umidade. Eu pus a umidade certinha lá. Depois, estava bem reguladinha. No dia de nascer, nos últimos 3 dias, eu aumentei para 65%. Eu cheguei no outro dia, já tinha tudo nascido sozinho. Assim. Então, vai você controlar bem a umidade. Outra coisa que é interessante, né, que você falou que você está no litoral. Eu fui no Zoo das Aves, lá em Poços de Caldas, né, e eu entrei lá no berçário, e a mulher falou, ela deixou as chocadeiras, porque ela tem umas chocadeiras que vieram da Holanda, parece aquela Maru, só que é mais chique. Aí ela abre, assim, uma ventoinha para entrar ar de fora. Ela fala, deixou nascer com ar de fora mesmo, porque lá em Poços de Caldas também, como é alto, é muito úmido. E ela deixa lá e nasce tudo, com ar natural. Aqui os problemas que eu tenho são esses, né? É problema respiratório, se não tomar cuidado, né? Faz muito tempo que eu não tenho problema respiratório, mas tem que tomar cuidado. É problema de umidade na chocadeira e a umidade do ar muito alta também deve influenciar muito em doença respiratória também, querendo ou não, né? Eu acho que a umidade baixa demais é horrível, eu acho que alta também deve ser muito ruim. E fungo, né?
Fungo ama umidade, então assim, mofo, a ração aqui eu tenho que tomar um cuidado danado. Eu coloco realmente a quantidade do bicho comendo e tem que ir, porque a umidade como é alta, né, do ar, então mofa, as coisas emboloram muito rápido. Silagem aqui eu tenho um caprino, é uma briga para poder alojar silagem. Mas é bom para criar ave aquática, né? Porque aqui a gente tem que ficar ligando aspersor, que é muito seco. Para criar aquático aqui, os criadores normalmente se dão bem. Eu não tive sorte. Eu tinha uma chocadeira Julie e depois eu comprei uma Golden. Aí a Julie hoje eu não tô mais com ela, eu tô com a Golden. Na Julie eu tentei uma vez ovos de marreco, não tive sucesso. Porém eu não tinha, né, tinha muito pouco conhecimento, foi há muito tempo atrás. E ovo de ganso também, mais ou menos um ano atrás eu tentei também, porém nem monitorei muito, estava na correria, só deixei lá. Não deu certo, mas também de 4 ovos, 3 não estavam férteis, um só fértil, enfim. Era muito complicado. Aí agora esse daqui eu já tô dando uma ênfase maior. Eu só queria te perguntar se esse processo essa dica que você me deu, eu vou dar uma olhada lá nos seus stories. Mas isso eu faço no processo final? Ou faço desde o início, ou a partir da metade do ciclo de incubação? Não, isso aí você faz se sua região for seca, né? No seu caso, eu não sei se vai precisar. Só monitora certinho se você tem como é que tá a sua umidade. Se tiver baixa, né? Abaixo de 50%, você coloca ali no potinho, do jeito que eu fiz. Se tiver muito alto, você tira toda a água da chocadeira. Pode tirar, sem dó. Não precisa nem abaixar. Porque ela tem que ficar ali entre os 50% e 60% para incubar. O pote você vai pôr quando você for fazer a transferência, que é faltando 3 dias para nascer. Lá para ganso é 30, então lá para 27 dias você coloca na bandeja para nascer, no potinho. Ah, tá joia. Brigadão. Essa era a minha dúvida. E é bom que também não suja a chocadeira, depois é mais fácil para limpar, porque eles fazem uma sujeira desgraçada. Ô, Leonardo. Pode falar. Uma perguntinha aqui. Você vai dar outras aulas no curso ainda? De algum tipo de pavão, outras aves assim? Não, eu acho que essa parte quem vai dar vai ser o Jefferson. Né, Luiz? Isso mesmo. Tá engatilhado já. Mas no caso... ele me perguntou hoje. Ele queria que eu emprestasse os slides pra ele. Ô, Leonardo, outra coisinha aqui rapidinho. Depois você tem como conseguir me enviar os slides pra mim? Posso enviar pro Luiz, aí ele envia pra vocês todos. Pode ser? Beleza. Eu tô querendo tirar em PDF, sabe? Pra guardar pra mim, assim, no caso. No caso, já tem os do Luiz mesmo, que eu só vi uns 5 aqui já. Não, eu passo em PDF aqui, eu mando pro Luiz, aí ele manda no grupo de vocês aí. Sim. Valeu. Imagina. Leonardo. Opa. Oi, boa noite. Parabéns pela aula. Minha dúvida é a seguinte: você falou que não vacina os aquáticos, que praticamente eles não sofrem das doenças que as galinhas sofrem, né? Você citou algumas doenças aí de bactérias. Minha dúvida é a seguinte: eles sofrem com ectoparasitas, assim como as galinhas sofrem, ou o fato de ser aquáticos, a água já elimina essa possibilidade? Não, eles sofrem bastante. Eu já perdi pato, já perdi ganso com o piolim vermelho. É uma desgraça, porque, assim, não sei se você já viu como que elas fazem o ninho. Elas arrancam a pena do peito para colocar os ovos, né? E aí fica aquele ninho cheio de pena, né? Cheio de microestruturas que o piolho vermelho adora para fazer os ninhos dele. Então, eu já perdi uma vez pato, perdi ganso com a questão do piolim. Então tem que tomar cuidado. Ganso aqui no Brasil não é tão comum a gente fazer, mas alguns livros recomendam a gente fazer vermifugação também. Porque como eles estão na água, né, tem alguns parasitas que passam para o intestino deles, de verme. Então, vermifugação também é legal a gente fazer, principalmente antes da reprodução. E a questão dos ectoparasitas, eu já tive até ganso que pegou carrapato, você acredita? Porque uma vez eles escaparam aqui de casa e eles foram pro pasto aqui atrás que estava infestado de carrapato de bovino e eles voltaram tudo cheio de carrapato, além dos piolins. Eu tive que passar, como é que chama aquele, o colosso? Esqueci o princípio ativo dele. Ou então
aquele que é mais forte, que é mais difícil de encontrar, mas o pessoal que mexe com a agricultura aí consegue encontrar, que é o regente, né, que eu também esqueci o princípio ativo dele, que ele resolve bem. Na verdade, foi o único que resolveu aqui em casa, porque conforme você vai matando, eles vão criando resistência, né? Entendi. Tá bom, valeu. Imagina. Acho que quanto ao verme também é muito relacionado à pastagem, né? Porque o pasto também é uma fonte de verme enorme. Eu aprendi por causa dos capinos, né? Então no próprio também. Pasto também adquire bastante verme. O Aimoncos, que dá em ovinos, pega em ganso, sabia? Nossa, é complicado. O pasto também é bem difícil de controlar verme. Tem que... Eu trabalhei um pouco com ovinos, né, na faculdade. Nossa, a gente alimentava os bichos com 2 kg de vermífugo e 1 kg de ração. É complicado. Mas, assim, é bem pouco importante isso em aves. Mas, assim, é bom a gente prevenir, né? Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, beleza. Leonardo, muito obrigado. De novo, não tenho como agradecer. Sabe Eu que agradeço. Que precisar de mim, do Rancho LW aí, pode contar comigo, tá certo? E as portas sempre estão abertas quando quiser conversar com o pessoal, levantar algum tema para debate. Tamo aí. De verdade, muito obrigado por dividir teu tempo e conhecimento aí. Eu quero que você me arrume uns ovos daquele pato de chocolate lá, quando eu arrumar aqui as baias. A gente troca, eu troco por uns ovos dos Marreco Cool que você vai criar aí, né? Não, fechou. Tá boa. Beleza. Show de bola, pessoal. Boa noite para todo mundo. Alô, boa noite, obrigado a todos. Obrigadão pela aula aí. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado aí pela aula, viu, Leonardo? E obrigado.